E aí, estamos no ar. E aí, Quinti? Boa Beleza? noite, Boa todos noite. aí, beleza? Todos os nossos milhares de espectadores. Ontem teve um torneiozinho aí. A gente fez um torneio de três. Três com um de acréscimo, depois mais um, com esse ritmo, e depois um de um minuto. Pra dar aquela desintoxicada de xadrez de qualidade, assim. Pra só fazer lance ruim. Estava jogando ou só o pessoal do canal? Tava jogando. O primeiro eu fiquei em segundo. Empatei com o Roberto Paixão, que ganhou o torneio com 2,5 em 3 empatado comigo. Ele tava ganhando, jogando com o único cara que tava com 2 em 2. Aí ele ganhou do cara, tava comemorando, só que o cara me passou no critério, não adiantou nada. Eu fiquei em visto do mesmo jeito. E estamos aqui então mais uma quarta-feira, 7:30 da noite. Quem tiver aí já tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser jogar no chat, já estamos de olho. Né? Tem a posiçãozinha do dia, da semana, aliás, que é um problema que jogam as brancas. E eu não quero ninguém perguntando se jogam as brancas ganham ou empatam, tá? Porque se vocês olharem a posição, vocês vão conseguir concluir, imagino, o que as brancas têm que fazer aqui. As pretas estão indo aqui pra baixo, né? O peão tem C3. Importante. O peão aqui tem C3. E jogam as brancas. E é isso, vocês têm um tempo aí pra pensar nessa posição. Ou pra falar, tirar alguma dúvida, alguma coisa, pra gente começar a levantar algum tema aí. Tá tendo campeonato russo, né? Começou esses dias. Sim, eu tava vendo algumas partidas. A primeira rodada foi legal, né? Mas depois o pessoal começou a empatar bastante, parece. Eu vi que empatou. Vi que empatou várias, né? Todas, né? Inclusive, acho que ontem. Sim. Mas tava super embolado, assim, né? O Karekin fez um post que ele não via. Ele achava impossível que alguém fosse parar o Grishuk, mas tipo, tá jogando Vityugov, Jakovenko. Tem mais um 2.700. Ah, Inarkev. Svidler. Não, Svidler. Svidler, que já ganhou 6 vezes no torneio. Sim. O... Aí. Tá bem no começo ainda, né? Não, esses caras, os outros caras que não são 2.700 são aqueles 2.600, né? Fedosiev, Sim. Goganov, Oparin. O Goganov que ganhou de pretas do Jakovenko, né? Sim. Na segunda ou terceira, sei lá. O Oparin eu joguei com ele lá na última rodada do torneio Abu Dhabi, inclusive. E Empatou essa? empatou. Impossível. Fiquei. Ainda mais que era mais cedo a rodada. Tava ficando louco aí, que o cara joga todas as linhas boas. Testa com os caras de 2.750, não perdia de quase ninguém. Era difícil a vida. O cara jogava só Naidorf e Índia da Dama, assim. Repertório mais top possível, assim. Todas as linhas sólidas, e na Naidorf o cara sabia todas também. Rolou uma Naidorf, ficou interessante até. Acho que eu fiquei um pouco pior, depois fiquei melhor até. Mas deu jogo até. E. Mas acabou empatando. Em algum momento lá. Tem até bastante torneio acontecendo, né, ultimamente. Tá tendo um nos Estados Unidos interessante também. Aquela Spice Cup que sempre tem. Eu nem tava acompanhando muito É esses que quem tá dias. liderando é o Gareev, né? Esse cara é muito doido. O cara da simultânea. O cara da simultânea cegas lá. Não é ele? É, É ele, né? sim, ele mesmo. Ele queria bater o recorde, né? De. Quantas? 50? 60 É, partidas? Não, ele não bateu o recorde. lembro quantas. Mas ele jogou muitas as cegas, né? Acho que ele bateu o recorde e já bateu de novo, inclusive. Bateu de novo, dele mesmo. Sim. É. E, bom, tem um pessoal comentando já. Obrigado pelos parabéns pelo torneio. Bem legal mesmo. O Diogo tá falando do Lequang contra o Gareev, foi uma partida boa, eu não acompanhei. Não vi também hoje. Não acompanhei. E o Daniel que é os chocolates dele ainda, que foram prometidos faz uns meses, mas acho que já prescreveram, já passou a data. Ele não veio buscar e já era. Ficou pra. Nesse, nesse torneio teve uma partida do Gareev contra. Na primeira rodada, eu acho que ele sacrificou a dama por duas peças, assim. Ixi, eu não vi nada desses dias. Né?
Ah, o cara é muito criativo. E me lembrou uma outra partida que eu vi no naquele torneio do chess.com que teve recentemente, né, na Inglaterra, na Ilha do Na Homem. Ilha do Homem, sim. Teve uma partida daquele indiano do Aravind que sacrificou também dama por duas peças. Uhum. A dele era muito mais compensada, assim, a do Garev eu achei mais doida. Mas é sempre Eu é não sempre vi. meio raro assim, né? Você vê um cara sacrificando dama por duas peças e peão, alguma coisa assim. Sim. Ah, tem uma do Motilev que é bem legal. É que o rei do cara tá totalmente no meio, assim, mas é tipo uma magia do rei bem legal. Que ele sacrifica a dama por duas peças. E tem uma do Morozevich também, no dia do Ah, rei. a mais famosa acho que é do Kramnik Kasparov, né? Não Cavalo sei, por tipo. D5, bispo por D8, cavalo por C3, assim, na Petrosian. Ah, não lembro de cabeça essa. O Kasparov sacrifica, imagina. Sim, é. Tá em H4 o bispo, ele joga um cavalo por E4, assim, bispo D8, cavalo por C3, e tem que jogar um dama E1 pra ficar defendendo o bispo em E2, aí fica duas Retoma. peças. E É, e o peão. Kasparov, sim, E aí F5, E4 tá vindo, sei lá. sim. E dá mate o Kasparov. Na boa. É. Vamos divulgar as melhores partidas do SP Open? Ah, vai ter a partida da semana na semana que vem, mas provavelmente vai ser uma partida do Campeonato Russo, eu acho. Mas. Ah, já teve a ideia de fazer um prêmio de melhor partida do torneio, mas não. Dessa vez ainda não teve. É que dá uma certa dificuldade, né, de eleger a melhor partida do torneio, né? Porque você tem que pedir pros jogadores irem cadastrar a partida como a melhor partida, né? Acho que teve um torneio que rolava isso. Não sei se lá em Gibraltar é assim, se você tem que levar ou se o pessoal que escolhe mesmo. Não lembro. Acho que não, acho que o pessoal escolhe mesmo, né, direto. Tem tudo ao vivo, né? Todas as partidas. É, não sei como é, nunca joguei torneio que tem prêmio, assim, de melhor partida. É, Não mas faço teve, ideia. teve um torneio que. É que dá um trabalho, né? Porque tem que fazer o pessoal levar lá e tem que ter uma comissão pra analisar a partida imparcialmente, né? Também. Ah, não, eu joguei um em Botucatu uma vez em 2007 ou 2006, se eu não me engano, 2008 Uhum. ou 2009. Bom, pode ter sido qualquer ano aí. Que tinha a melhor partida, prêmio de melhor partida. Que ganhou a melhor partida, uma partida Joaquim de Deus e Caldeira. Que o Joaquim ganhou, não foi? É, que ele sacrifica um monte de coisa e dá mate. Sim. Ah, é pior que eu já vi essa partida, mas eu tava nesse torneio, se foi 2007. Não, você não tava? Se foi 2007 eu tava. Fui Não, bem acho mal, que mas não. tava. Acho que o pré-1 era o Felipe, era o Eudebs. Acho que isso foi em 2009, na verdade. Ah, então acho que não. Ou até pode ter sido 2010. Bom, comecei em 2006 e já tô 2010 já. Hum. Não lembro. Bom, fui tão mal naquele que talvez podem ter partidas. Melhor partida em cima de mim, mas não que eu fiz, com certeza. O engraçado é que nesse eu joguei uma partida contra um menino e foi uma partida muito boa, assim. Um amigo meu, na verdade, a gente jogou. Foi uma dragão, assim, foi muito boa a partida. Só que no começo, no começo a gente fez uma repetição, assim, de bobo, com as peças. Hum. Uma graça antes de começar a partida. Aí isso acabou estragando a partida, eu não podia mandar pra melhor partida, né? Ah, porque teve uma idiotice no começo. Sim, porque teve uma besteira, uma É. criancice ali. Hum. Mas serviu de lição pro resto da vida, né? Você viu, né? Crianças, nunca façam zona na partida, porque. Mas como é que foi? Foi um cavalo F3, cavalo C6, cavalo G1, cavalo B8 e depois começou assim? Não, na verdade foi mais elaborado. Foi assim, foi cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, aí cavalo D5, cavalo E4, cavalo E5, cavalo D4. Ah, Não, cavalo G5, cavalo B4, cavalo G4, cavalo B5, entendi. cavalo E4, cavalo D5. E no final ficou a posição inicial, Com os só que com os cavalos cavalos trocados, é. E aí começou a partida, assim, E4 no lance 11. Bom, basicamente, e quem que tava se divertindo com isso? Vocês só, né? Ninguém tava assistindo. Sim, inclusive as pessoas chegavam e falavam pra gente que a qualquer momento o árbitro ia vir cancelar a partida, né? Dar 0 a 0. Já vi falar que até pode quando tem um negócio
totalmente anti-esportivo rolando assim, né? É que não era. A gente não ia empatar, por exemplo. A gente só tava sendo bobo mesmo. Porque a gente ia jogar a partida. Só que a gente tava fazendo essa graça aí de criança, né? Pra ninguém, né? Pra ninguém, exato. E aí acabou que. Acabou que a partida foi boa, muito boa, mas eu não tinha como mandar ela mais, né, pro Não, melhor partida. tinha que refazer a planilha, né? Cortasse o começo, né? E refizesse a planilha com os É, lances. não pensei nisso. É, pois Aí é. eu fiquei com uma dúvida depois, né? Se eu fizesse. Se a gente fizesse isso 3 vezes, porque deu 10 lances pra fazer toda essa palhaçada. Se Uhum. a gente fizesse 3 vezes, será que eu poderia chamar o árbitro no lance 30 e falar, ó, vai repetir aqui a posição inicial? Podia, velho. Por que que não Se- poderia? Por causa dos cavalos trocados? Não, eu não sei. Foi só uma. Assim, se existe isso, né? Repetir 3 vezes a posição inicial. Existe, claro. É uma posição, é um diagrama, né? Bom, é uma bobeira, né? Mas. É, mas. Mas Tá na poderia regra, acontecer. né? Sim. Sim. O que poderia é o árbitro dar. Não, não vai dar 0 a 0. Não por isso. Mas já ouvi falar que poderia ter uma punição se. Ah, sei lá, não sei como é que funciona. Na prática não acontece, né? Mas assim, é bem bobo mesmo, né? Não é uma coisa que eu me orgulhe. É. É, na base tem várias, até que a gente tava falando no fim de semana lá, né? Que tem aqueles afogados, né? Ah, sim. Sim. Agora eu nunca procurei pra ver na base isso, né? Se tem uns caras que empatam assim, fazendo esses afogados. Tem. Os afogados tem vários. Tem os caras bons, inclusive, que fazem. Com um afogado aquele mais rápido lá em 10 11 lances, um monte de gente faz. É que tá meio manjado já, né? É... Ah, que beleza. Temos um seguidor que disse que assistindo, pegando as dicas, estudando, ganhou uma etapa de um circuito rápido na sua cidade. Então, muito bem, continue assistindo e compartilhando essas histórias de sucesso com a gente. É, legal, parabéns aí. É, mas aqui é pra tirar as dúvidas. Todo mundo tá só assistindo aí. Pessoal É, acanhado. o pessoal tá mais tímido hoje, né? Na transmissão. É. E o que mais que teve essa semana? Vai ter. Vai ter. Bom, o match tá perto, né? Sempre um bom É. assunto, né? O match. Tem uma entrevista que eu tô com ela salva nos favoritos até agora e não li, do Karjakin, que saiu recentemente, acho que saiu no Chess 24. Que Uhum. ele falou que se o Carlsen quiser ganhar dele, vai ter que jogar melhor do que jogou na vida inteira até hoje, né? Não sei É. se você viu essa. Não, não é mais o cara quem solta umas meio assim, meio estranhas. Não ouvi essa, não. Falando uma coisa assim, que se o Carlsen quisesse ganhar dele, teria que jogar melhor do que. Teria que jogar esse match melhor do que ele. O melhor xadrez da vida dele nesse match, assim. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma frase completamente errada isso. Acho que se o Carlsen jogar o que ele sabe, ele vai ganhar essa parada. Não sei qual que é a dúvida disso. Sim, Em né? nenhum momento o Karakin chegou perto de mostrar que ele pode ser melhor do que o Carlsen já foi até hoje na vida, né? Não tem nenhum sentido, né? Isso que ele tá falando. Não, e teve uma declaração do LG9 também no Twitter, logo que o Karjakin ganhou candidatos, né? Uhum. Que o LG9 foi eliminado pelo Karjakin na Copa do Mundo meio de uma Sim, maneira bem trágica, né? Não viu sim. que ia repetir, assim, e E repetiu. tava ganho, tinha a chance de ir pra próxima, né? Isso. Aí ele escreveu assim, bom, parabéns, né? Você jogou melhor aí do que na Copa do Mundo, mas não tem nada, absolutamente nada que você faça no xadrez que o Carlsen não consiga fazer igual ou melhor. Mandou no Twitter, assim. Uhum. E Não. até teve uma alfinetada depois, né? Que o LG9 foi jogar o Norway Chess Foi jogar o Norway Chess Uhum. Bom, o Norway Chess na Noruega, obviamente. Uhum. E tava com um problema, a Federação Ucraniana, né? Com os ratings lá, Sim, devendo a não tava FIDE. saindo, né? Então tava sem rating, né? Sim. E o Guiri ganhou do LG9 na primeira. E aí o Karjakin escreveu no tweet: bom, o Guiri empatou todas, acho, no candidatos, mas já mostrou que tá disposto a ganhar de novo. Começando o torneio aí na Noruega, ganhando do jogador sem feed. Ganhando unrated. Ganhando do Unrated. É, Então, os dando aquela caras, eu acho que cutucada.
Mas eu acho engraçado quando esses caras se alfinetam assim, né? É, Uma coisa mais humana ali, é engraçado. os caras perdem a postura, né? Uhum. É. Porque deve ter doído, né? Pra ele a 9, né? Se, não, em nenhum momento ele foi inferior no match, né? Não lembro nem como Sim, é que foi o começo, mas acho que foi tranquilo pra ele. Daí foi nas rápidas isso, né? Esse tropeço aí. sim, Acho que sim. foi, né? Foi até no Blitz, se bobear, né? É. Não, Ah, eu não sei por que, que o cara quem falou isso, mas ele manda umas meio assim. Ele manda umas. Ele tem aquele jeito meio. É, todo, né, bonzinho, meio humilde, mas ele manda umas meio. Porque o Carlsen tem uma arrogância mais natural, né? Fala umas coisas, né? Mesmo porque ele é o melhor, né? Mas ele fala umas coisas, mas assim, o cara aqui não tem esse perfil, mas ele manda umas frases meio. Sei lá, já vi ele falar umas meio. Tipo, se é, achando, sei lá. Não eu parece acho que que. isso é. Eu acho que isso é jogo psicológico, né? É, Sim. parece bem. Sim, bem sem cabimento, né? O que ele falou, mas. Eu acho que isso é. Ele tá tentando aproveitar uma chance que é de fazer um joguinho psicológico antes do match, sei lá, tentar desfocar o outro, desconcentrar. É, Eu, vai entender, porque eu porque. não. É, Que eu não vejo outra razão, né? Eu não vejo outra razão, assim, sem ser isso. sim. Acho difícil o Carlsen se abalar também, né? Mas vai, sei lá. Vai que o Não, cara eu quem tá com acho. uns psicólogos por trás e fala, manda essa aí que vai fazer bem, não sei o quê. Essa aí vai desequilibrar. Mas eu acho, tipo, que o Carlsen, ele não tá falando nada, né? Não vi nenhuma declaração Não, dele, não, assim. isso não. Não, Então, não é que o Carlsen pode falar, mas o Carlsen tem esse. Ele já mandou umas assim, né? Não falou uma vez que ele ganharia do Fischer meio fácil? Não falou uns negócios assim uma vez? sério? Não, ele Poxa. falou uma coisa assim. Falou, acho que falou do Fischer. É, Eu não lembro que lembro. teve uma entrevista, acho que perguntaram pro Carlsen que jogador que ele gostaria de enfrentar, se ele pudesse do passado. E ele falou que ele gostaria de jogar ou com. Capa Blanca, assim, não? Não. Não, ele falou, se eu não me engano, ele falou Kasparov ou Fischer. Ele falou, eram dois, era o Fischer e mais um. Acho que era o Kasparov. Ele gostaria de jogar com o Kasparov de. Não sei de 90, que dos anos ano. 90, né? Deve ser. Isso. Ou com o Fischer, e com o Fischer de 72. Uhum. Aí perguntaram ainda pra ele como ele acha que ele. Se ele teria chance nesses matches, né? Eu achei a resposta dele mais racional, assim. Ele falou, eu acho que seria muito duro, mas eu teria chance. Ah, acho que ele não falou isso, não. O do Não, Fischer, essa que eu vi, ele. Ah, Não, tá. essa que eu vi. É que pode ter sido outra entrevista, né? Que você tá falando, mas essa que eu vi é mais recente e foi o que ele respondeu mesmo. Sim, que é o mais político, a resposta mais política dele, né? Ah, É... não, não sei se ele seria uma surra, se ele jogasse contra qualquer campeão mundial antes dele, assim, no auge, né? No caso. é que não dá, aqui não dá pra comparar. É que isso todo mundo acho que gosta de levantar essa coisa, mas não, acho que não dá pra comparar. Eu sei que é meio sem graça falar isso, mas não dá pra comparar o tanto de informação. É aquela coisa, não é muito injusto com os caras, né? Se fosse pegar o cara É, no auge com o Carlsen hoje no auge e colocasse os dois, acho que seria muito difícil pra todos, né? é, Talvez o eu. Kasparov que se destacou é considerado como melhor e não faz tanto tempo, talvez teria mais chance. Mas o Fischer teria que se adaptar ao jogo de hoje, né? Aí é um outro cenário, né? Mas Não, o xadrez evoluiu, mas a gente tem que ver que os caras que eram campeões mundiais, geralmente a característica deles era estar à frente do tempo, né? Também. mas não 50 anos, né? Não se fosse pegar o Fischer assim, né? Mas eu, pô, num match Carlsen e Fischer, eu. É que eu sou meio suspeito que o Fischer é meu jogador preferido, né? Mas eu já ficaria ali já pronto pra apostar no Fischer já. Não, Não acho que não. acho. Acho muito Pô, difícil. mas. Não, o Fischer também é meu cara preferido pelo que ele conseguiu, assim, sem ter o que os outros caras tinham na União Soviética, mas. É. É que eu acho que não dá, eu acho que é injusto demais comparar, mas se tiver que
botar os dois, trazer o Fischer do tempo ali, acho que. O de 72 ali, no auge. É, eu acho que ia ser muito difícil pro Ah, Fischer. bom, as- esse cara pra mim é um dos mais precisos que eu já vi jogar xadrez. Os dois, né? O Carlsen e o Fischer. Sim, o Fischer é muito completo também, né? Não, é É, impressionante. Eu acho ele. Eu acho o mais incrível da história, porque eu acho ele. Eu acho ele mais incrível do que o Carlsen já fez. Isso não tenho dúvida. É a minha impressão, mas se fosse trazer ele no tempo, a minha opinião é outra. Mas ele. Porque ele fez na época dele, eu acho ele o número um, assim, da história. Porque é absurda a precisão mesmo que o cara jogava. não, parece uma máquina. Você vê as partidas dele assim, É, quando ele pega uma vantagem, a impressão que dá é que ele vai. É que ele vai espremendo o adversário e ele não cansa antes do cara abandonar, assim, ele não para antes do cara abandonar. não, e ele defendia umas posições também difíceis. Ele era muito completo mesmo, né? Jogava uns finais muito bons também. Nossa, teve um Não, monte de tudo bem. mensagem. É a minha opinião, né? Eu não acho que seria assim uma lavada e nem sei dizer se hoje, né? Assim, aqui uma coisa que eu acho é que a nossa compreensão de xadrez melhora conforme a gente estuda, né? Ela muda assim a nossa percepção. Com a percepção que eu tenho de xadrez hoje, eu não acho que seria uma disparidade tão grande assim. Hum. Eu acho que, claro, o Carlsen ele é mais forte do que os antecessores dele, justamente por isso, porque o campeão sempre dá um salto no nível, assim, mas não diria que ele num match seria tão favorito contra Kasparov ou Fischer, por exemplo. É, eu O acho. Fischer, ele tinha 2.790 numa época, quando ele ganhou as 20 partidas seguidas lá, que isso com certeza é o maior feito de um enxadrista na história, assim, ganhar 20 partidas seguidas jogando na Elite. Não, não tenho dúvida. É E, que, é e que a, a concorrência. ele tinha 2.790, acho, e o espaço que tinha 2.670, era o segundo do mundo. Sim, não, então, por isso. Eu acho que a questão da época, ele inegavelmente foi o que mais conseguiu. Agora, a concorrência melhorou horrores também, né? O Carlsen, o que ele tá fazendo hoje é quase tão impressionante quanto, né? Ele botar 50 pontos, sendo que tá todo mundo com todos os computadores do planeta aí estudando e treinando e 30 horas por dia e ninguém consegue chegar nem perto dele. Eu acho mais impressionante o Fischer ainda, mas melhorou muito o nível do pessoal também, dos concorrentes, eu acho. Quer dizer, eu acho não, isso não tem dúvida também. Sim, Que os... isso é verdade. Mas, por exemplo, é uma pergunta que tem alguma. Que a gente gosta de fazer nos círculos ali de conversa, né? Vou perguntar pro Krikor. Você acha que você venceria um match contra algum campeão mundial? Acho que não. Se fosse Nenhum. trazer o Steinitz, assim? Acho que Digamos assim. não, o cara era muito bom. Não sei. Eu acho que eu não venceria nenhum também, nenhum. É que. Eu tinha alguma dúvida sobre o Steinitz, assim, né? Eu pensava, não, talvez hoje, Com né, com muita o meu jogo. apelação, com muito computador. Não tem nem Mas aí, ideia. Não dá nem pra. É que não muito difícil estabelecer, mas o cara era muito bom também, Stein. Era muito incrível sim, também. E, tipo, hoje impressiona ainda. Não é que fala, nossa, ele jogava bem, mas. Sei lá. Mas ele impressiona mesmo. O Stein já é o primeiro que impressiona muito. Assim, lasca ele também. Aí depois os caras já são muito. O que Stein foi o começo, né? De uma aham, consistência um pouco maior, assim. Aí começa a chegar no Alekhine Capablanca e esquece, né? Vez não, mas Steinitz é e. que o Lasker, assim, eu já tenho certeza absoluta que eu não teria chance nenhuma num É, match. esses caras eram muito gênios. Né? Porque o Lasker, depois que eu estudei as partidas dele, né, que eu tô lendo o livro do Kasparov, assim, pô, incrível o que o cara fazia, Sim, sem igual, assim, lutava muito bem, tipo, impossível ganhar é, daquele cara. sim. Não, eu acho também. Quando É, quando eu comecei a ler o livro, o Luciano Maia falou pra mim que ele queria que eu visse a parte do Steinitz porque eu ia concordar com ele depois disso que o Steinitz era o maior jogador da história, é o jogador preferido dele, né? ele é incrível também. Não acho que é o É, melhor, mas só é muito bom pra época. só que depois de estudar, né, as partidas, aí eu
eu acho que eu peguei uma admiração maior foi pelo Lasker. Porque assim, o Steinitz impressiona muito, né? Ele é realmente. Sim, Assim, o que ele muito. fez é. Pô, o cara não. Ele não tinha no que se basear, ele tava criando. Ele tava estudando, fazendo as teorias e depois ele colocava tudo à prova. Né? Sim, e fazia diferente do que os caras da época estavam fazendo, né? Sim, e muitas vezes os caras indo contra, né? O senso geral indo contra o que ele dizia, mas ele sempre colocava à prova. Era uma Uhum, coisa é uma coisa que eu acho que ele tinha muita coragem, assim, né? Porque ele sempre colocava à prova as coisas que ele defendia. uhum. Aí chega um cara como o Lasker, assim, e ganha do Steinitz. Você fala, pô, esse cara aqui, ele é um fenômeno, né? Porque o outro é muito impressionante, assim. Eu acho que eu acabei virando mais fã do Lasker do que do Steinitz. Hum. Talvez. Não sei. Dos dois, já vi partidas, não tanto, assim, mas já vi bastante dos dois e. Eu prefiro o que o Steinitz fez, eu acho. Mas os Lasker também, as partidas. Esses caras todos são muito bons, não sei. Não dá nem pra falar alguma coisa ruim de um deles, mas se fosse te preferir os dois, eu preferiria o Steinitz. Mas também não colhei com tanto detalhe, talvez, se olhasse várias partidas diferentes, torneios diferentes, né? Talvez impressionasse mais, não sei. Mas esses É, caras todos eu admiro muito. Nossa, todos. Não eu, tem um desses campeões aí que. Não precisa nem ser campeão, tem outros caras também que não foram campeões que. tipo um Rubinstein, É, assim, não, já esse é muito super absurdo. profundo. É, Esses é um cara que, pô, de quase 100 anos atrás, eu sinto que eu ia levar uns apertos posicionais animais do cara. Não sim. importa todas as preparações que encaixassem no cara. Assim. É porque uma hora deixa de ser abertura, né? Aí acabou. Assim, a vantagem que a gente tem da teoria de É, aberturas já aí foi. vai ter alguns conceitos que talvez mudaram com o tempo, mas os caras entendiam bem mesmo, né? Aí tem que ver a questão do controle de tempo, né? Qual que seria também. Mas aí poderia ser um ritmo mais longo, né? Porque, sei lá, o cara jogar 1 hora e meia com 30, não sei se os caras se adaptariam também. Sim. Não, mas eu vou mais longe ainda. Eu já não acho que eu ganharia um match do Morph. Ah, Eu não mas acho. aí. Eu Não não acho que eu sei. ganharia um match do Morph. Esse cara era super genial, porque na minha opinião também, eu acho que assim, acho que o Morph, a maioria das coisas que o Steinitz descobriu depois, o Morph já sabia, na minha opinião, vendo as partidas dele. Algumas coisas não, claro, tipo teoria de defesa, né, tem algumas coisas que o Steinitz realmente ele foi pioneiro, Um mas refinamento um pouco melhor do jogo, né? sim, mas é que o Morph não dá pra saber porque ele não deixou nenhum estudo, né? Ele não deixou nada assim que dá pra você saber como ele pensava sobre o xadrez, como Uhum. ele via o xadrez, como ele estudava, o que ele entendia. Ele só jogava, assim, só tem registro de partidas, mas as partidas dele já algumas apresentam várias coisas modernas, assim, do século XX, XXI. É. Mas o Steins era mais completo, né? É que também era bem depois, né? Claro. Claro, né? Bem depois também. Sim, ele era mais completo, claro. Mas Claro. aí, por exemplo, com um cara desses, acabou a teoria, a hora que virou cálculo assim, já era, né? O cara é mais forte. É. O cara. Teria que ver o tempo. Não sei nem que tempo que o Morpheus jogava. Isso eu não faço Não, ideia. mas no livro fala, né, que o Murphy raramente gastava mais que 5 minutos pra fazer um lance. Ah, tá. Uhum. Raramente pensava mais que 5 minutos num lance. Tem até Sim. uma história, né, engraçada que o Murphy tava jogando contra o Paulsen e o Paulsen já era velho, né? Assim, Uhum. já era. E eles estavam jogando e o Murphy fazia os lances super rápido, porque ele calculava muito rápido e tal. O Paulsen ficava pensando, aí tem uma hora que o Paulsen ficou, não sei, 1 hora e meia pensando no lance. Uhum. Aí 1 hora e meia, e o Murphy ali olhando pra ele. Aí uma hora ele olha pro Murphy. Ah, é a minha vez, né? Aí, aí ele quis Não jogar. tinha relógio, né? Não tinha relógio. Ah, é a minha vez. Mas ele não jogou o lance. Não sei. Acho que não. Mas ó, vou dar um exemplo. Uma vez eu vi num post no Facebook que o Rafael tinha feito, acho. Não lembro se era sobre campeões mundiais, alguma coisa assim. O Rafael, o Leitão. Uhum. E alguém comentou assim, falando pro Leitão. Eu tenho certeza que você ganharia um match do Capablanca. Não E vejo o nem. Rafael. A resposta do Rafael pro cara foi: bom, eu agradeço muito, fico lisonjeado com o seu comentário, mas eu nunca venceria um match do Capablanca. É Uhum. matematicamente impossível. Né? Mas esse cara já não, né? Já começa a ficar uma consistência muito maior, né? Sim, Não, esses caras não tem nem comentários.
os que dá pra pegar, assim, eu acho que mais pra trás dá pra pensar no caso quanto que eles teriam, né? Se jogasse os caras hoje, assim, sem nenhum refinamento de computador, sem nenhuma. Sem estudar as partidas de hoje, né? Sem se localizar no tempo atual. Ah, eu vi o que era em algum site que um cara fez uma simulação de quanto de rating esses caras teriam, né, de antigamente. Ah, Mas tem, assim, mas é que compara com os caras da época, né? É difícil, né? eu achei meio defasado, assim, meio irreal, né? Porque tinha É. uns. Tinha assim, Lasker 2830. Aí eu É, achei. não, mas aí. É, não dá. É que dá Aí eu vontade. achei meio exagerado, né? Sim, tu acha que todo mundo que joga xadrez que é fã daria tudo na vida, assim, pra ver esses caras jogando entre si, mas não vai acontecer e. Sei lá, é que a gente fica sonhando, né? Fala, nossa, imagina que animal se o Lasker chega e desafia o carro, assim, tipo, se rola isso, né? De algum jeito, sei lá. Pois Se, é, se um com... holograma, né? É, não, começa a ressuscitar as pessoas, não tem um negócio assim que já tá começando a ter umas paradas. Podiam. Né? Mas não vai Ah, rolar, né? e o ruim é que não dá nem pra fazer assim, como se fosse um programa simulando, né? Porque o Ah, é programa não humano. faz. O programa não vai simular a mente do outro, né? Não, Vai é. simular os lances, alguns É, padrões. é que é triste, né? Depois. Não pensar mais nisso. Falar, não, esquece, não vai acontecer, não dá pra comparar. É muito triste, né? Deixar isso de lado, assim, ficar uma coisa tão legal de imaginar, assim, né? Mas. Sim. Tem o Bom, Kasparov aí, né? Pra um dia jogar com o e Carlsen, esse. né? Mas não vai rolar também. Ele que tá vivo não vai rolar, imagina os outros. Que já foram. Eu acho que não vai. Nunca vai ter nenhuma exibição deles, assim, de Blitz. Com o Carlsen pode ter, mas. E seria legal, porque ele ia dar um trabalho, eu acho. Ele, Ah, pô, eu ele foi acho que. animal, Pô, depois. ele foi animal, né, Pô, ele nesse jogou o treino. Blitz lá que tava uns caras assim. Sim. É. Se ele tivesse um pouquinho em forma, ele ganhava esse Blitz aí. Mas ele deve ter treinado bastante, cara. Não sei se dá pra ele muito mais que. É que ele. Talvez experiência de torneio faria diferença. Ele deve ter treinado bastante, não sei com quem, pra ser sincero, mas ele deve ter jogado bastante ping. Não é duvido que ele foi frio assim. Não sei, É, acho difícil. Não sei quem também que seria o cara secreto que fica lá batendo os ping com caspa. Que tem esse privilégio todo. sim. E, bom, Perguntaram é o que bastante a gente gente. acha. É, o Daniel tava comentando que tava se contradizendo um pouco com a nossa opinião. Mas enfim, é o que a gente falou, né? É muito difícil comparar e acho que tem vários pontos de vista. Né? Foi perguntado do Nepo, né? Não sei se é isso que você ia falar. Ah, sim, da subida. É. É, se ele largou jogos eletrônicos e jogou no xadrez, não sei, eu não sabia que ele jogava jogos eletrônicos. Não sei nem do que Também se não. trata isso, mas. Às vezes o cara, sei lá, começa a focar mais, às vezes. O cara faz uma mudança no dia a dia de treino dele. Ou às vezes ele vinha fazendo isso já faz um tempo, né? Ainda mais que ele tá. Faz um tempo, acho que Às dando um vezes é apoio. resultado de algum trabalho, né, que ele tá Dando fazendo. apoio pro Carlsen, então. Não dá pra falar que ele mudou um negócio faz um mês e deu certo. Provavelmente é coisa de anos, porque pra ele estar onde tá e de repente ele dá um. E outra coisa, né? Às vezes ele não vai se manter também, né? Às vezes é um Não dá super. pra saber, né? O Ivanchuk, o Morozevich já todos chegaram a 2.800 quase aí. E. Sei lá, também. O Nepo é muito mais novo, mas o Morozevich faz muito tempo tinha 2.800. Faz, sei lá, 5, 6 anos e baixou de 2.700, né? É, ou Então, mesmo o Gelfand deu uma subida boa nos últimos anos, mas caiu, né? O Tomaszewski também subiu e caiu. O Lenier. Os caras é. dão às vezes umas subidas É, e voltam. o Nepo deu uma estourada muito grande, mas não sei, ele sempre foi um cara que pressionou muito, né? Joga rápido, super confiante. Tem um repertório meio alternativo lá que incomoda, né? Quem foge do padrãozinho e tal. Quem gosta do padrão, né? Mas ele nunca conseguia disparar, assim. Parecia que ele só ia bem nos blitz, né? E aí, realmente, era fato, né? Na verdade. Parecia não, é fato. Mas nas pensadas ele Eu. não, sei lá, não encaixava, não sei dizer. No Memorial Tal, a impressão que eu tive é que ele tava jogando bem criativo, assim. Ele tava mostrando um xadrez criativo mesmo. Uhum. É, Ganhou merecido. sim, sim, não, sem que falar, né? O. Comentaram do Capablanca, né? Que também era um cara. É difícil falar que não, o Capablanca não era o meu preferido, mas não era, mas ele era incrível também, né? Todos esses caras dos campeões mundiais
sei lá, acho muito legal de ver todos, né? Mas Copa Blanca era um que eu acompanhei bastante, mas não é o que eu me impressionava muito mais com o Alekhine, se for pegar alguém da época dele, né? É, as partidas do Alekhine também são. Bem completas, assim, também, né? E... Sim. que mais? É, um programa específico pra dar nota pro lance, descobrir o nível dos caras. Mas não... poderia até ter um algoritmo, um computador que... Mas é que aí não vai ficar... Porque depende dos adversários sempre. Xadrez não é um jogo... Não é que nem natação, assim, né? Ou atletismo, que o cara... É a marca do cara e acabou, assim, né? Xadrez você joga de acordo com o seu adversário, né? Você não tem uma força individual, assim... Difícil de medir isso sozinho, né? É. Você Tanto que isso sempre... até. Porque se for fazer isso assim, aí vai dar que o tal jogava muito mal, né? Ah, sim, porque vai ter vários erros, mas na Vai parte ter vários humana ele... sacrifícios fissurados, é. Não, e depende muito da oposição na época, né? Sim. Então, essa questão... Xadrez não é um jogo que se mede sozinho, que nem outros esportes individuais, né? É um contra um e acabou, né? É. Não é uma marca que você faz, um tempo que você faz que... Inclusive eu tava pensando nisso, que natação, assim... Não acompanho muito, né? Acompanho mais a Olimpíada, mas deve ser um jogo... Deve ser um esporte... às vezes difícil, porque você sabe que o cara vai fazer a marca dele e acabou, assim, né? Que é difícil, parece que é difícil ter zebra, assim, porque o cara tá no individual ali, o cara sempre faz aquela marca e provavelmente o cara vai fazer, né? Algo parecido, a não ser que seja muito equilibrado. Eu fiquei pensando, pô, é difícil, se o cara vai entrar na piscina, ele sabe, pô, eu não vou conseguir bater aquele cara, tipo. Eu não bati a vida inteira, por que que hoje eu vou bater o tempo do cara, né? A não ser que tem uma tá dentro da margem de erro, assim, né? Mas tem uns caras que, sei lá, o cara vai ganhar, né? Não sei, não tem como, tipo, o cara é muito melhor que eu no xadrez, mas eu vou tentar trazer o cara pra uma tipo de posição que eu gosto, né? Pra tentar tirar o cara pra descontar essa diferença de nível. Não vejo difícil de fazer isso. Tipo na natação, no atletismo, por exemplo, né? Não sei. Uma É. impressão que eu tive só. Porque isso é uma coisa que fala no livro do Lasker, por exemplo, né? Teve o match Lasker e Tarrasch. O Lasker Uhum. ganhou até por uma margem boa, assim, considerável. E aí, o que diz no livro é uma coisa legal, que o Tarrasch, ele vinha da escola do Steinitz. O Uhum. Steinitz, antes de jogador, ele era um estudioso, muito assíduo do xadrez, né? Ele Uhum. estudava com muito afinco mesmo. Porque ele tinha aquela vontade de encontrar o melhor lance da posição, a verdade, né? O lance certo. Uhum. O Lasker, muitas vezes, ele não estava procurando o melhor lance da posição, o mais correto. Ele estava procurando o lance que ia incomodar mais o adversário. Uhum. Então, por exemplo, esse já é um caso, assim, que você vai medir não tem como medir o xadrez desse cara, né? Porque se você colocar um programa, tudo bem, o programa vai falar que ele não fez o melhor lance da posição e você vai concluir que esse cara não jogava bem. Mas ele Uhum. conseguia encontrar os melhores lances que desequilibravam os adversários dele na época. É o que o Krieger falou isso, da oposição, né? Sim. Os adversários. Inclusive quando você joga. É muito mais difícil você jogar um match. Quer dizer, é que também jogar contra o computador já é difícil de qualquer jeito, mas você joga um contra o computador guiado por um humano. Aí é pior ainda, né? Porque o humano vai saber aonde vai te dificultar mais, né? O computador vai tentar jogar o melhor lance sempre, né? É. E às vezes o melhor lance é sair trocando peça quando ele tá perdido, né? Enfim, é isso que você falou, de criar dificuldades. E o Lasker fazia isso, né? O Lasker enrolava várias posições, né? Achava uns recursos, né? Ele ganhou do Steinitz basicamente por causa disso, porque ele conseguia criar umas posições que na mente do Steinitz eram erradas, digamos, entre aspas. Uhum. Mas o Lasker, ele já estava começando a entender o conceito de dinâmica, né? Uhum. Então ele já conseguia perceber, por exemplo, que ele tem uma posição, sei lá, posicionalmente ruim, mas ele tá pressionando o rei adversário. Ele tem um peão a menos, mas ele tá com alguma compensação de desenvolvimento. Uhum. Então ele conseguia criar isso de uma forma que o Steinitz não entendia ainda, né? O Steinitz ainda estava naquela busca pelo xadrez correto, assim, o xadrez certo. O Lasker, Sim. ele já foi ele foi o primeiro que conseguiu perceber as exceções, eu acho, quando dá para jogar errado, digamos, entre aspas. Sim. Por isso que não dá para medir mesmo essas coisas, muito difícil. E hoje em dia a gente vê uns caras assim, né? Que. Esses confrontos, vamos dizer, né? Tipo de estilos, né? Do Uhum. cara que joga, né, pra dificultar, e o cara que tenta jogar ali bonitinho sempre, né, e não deixar nada fugir do controle, né? Você pega um É, cara tipo Topalov, assim, que é um cara completamente louco por dinâmica, contra-jogo e tal, adora criar dificuldades para adversário, assim. Tem
Tem gente que deve ter muitas dificuldades de jogar contra ele, né? Sim. Não sei. Ou mesmo esses Jobava, Rappert, né? Ah, sim, que todo esse espírito aí é dos caras é tirar o adversário do padrão, né? Desde a abertura é até tomar decisões mais, sei lá, Mais mais complexos. complexas no meio jogo pra frente também, né? É isso que é legal, que tá muito longe de. Por mais que os computadores avancem e tudo mais, tá muito longe de ter qualquer tipo de. Ah não, que o xadrez tá acabando. Tem espaço pra muita coisa, né? Pô, o Carlsen tá aí, tá mostrando que tem nada a ver com preparação, né? Ser o melhor do mundo. Tem nada a ver, né? Ah, o cara vai lá, aí os caras vão lá e colocam na moda London, assim, né? É, London, os caras começam a jogar e acabou. Vão aprofundando e vão vendo que dá pra criar dificuldades de alguma maneira, né? Vão vendo que dá Sim. pra criar uns planinhos. Que foi que partida que eu vi esses dias que teve? Ah, teve a do Carlsen, né? Que foi extremamente fácil batendo o olho, assim. Na Olimpíada contra o Gaen Magami lá. Nossa, essa. Você olha e o cara tem 2.600 e visualmente você fala, não é possível que é tão fácil ganhar de cara 2.600, né? Parece que é uma criança jogando, né? É, não é essa habilidade que eu acho impressionante que os caras muito bons campeões mundiais ou os melhores do mundo têm, né? Você faz outro cara, você fala, não é possível, né? Você fala, pô, se o cara jogasse assim comigo eu ia ganhar também, mas não é assim. Não, porque o Gai Magami faz uns lances ali que são meio incompreensíveis, né? Um torre G8, uma É, hora. esse foi. É, ele achou que era perigoso rocar, mas é que aí leva um. Não, tá tudo errado ali. Tá tudo errado. Sim. É. Tem uma É. que o Carlsen ganhou bem também, que foi no Tata Steel, uma London do Tomaszewski. Ah, do Carlsen, sim, também teve um Dama Passo. Teve um tipo de ataque. Teve um sacrifício de peão, assim, Não, que aí mas abriu. foi meio fácil também. Assim, o jeito que foi montando já tava muito desagradável pro Tomaszewski. Quando começou a dar errado o negócio, já tava chato, assim. Então, o jeito que ele montou a posição já foi fácil. Tipo, você não vê ninguém fazendo isso com um cara de 2.750 e dando certo, Aham. né? Mas. Não, e uma impressão Impressionante. que eu tenho é que, sei lá, é uma impressão bem particular minha, né? Quando eu era mais novo, que eu tava começando a jogar xadrez e tal, eu via que o pessoal dava muita prioridade pra aberturas, assim, preparação de abertura. Uhum, Então, às vezes, a gente via um cara que jogava, não sei, um cara que jogava umas linhas mais sublinhas, assim, um uhum, ataque índio, um London, um ataque torre, algumas coisas dessas, B3. uhum. E parecia até meio zoado, assim, né? Falava, nossa, aquele cara ali, ele só joga esqueminha, ele só joga. Tipo, diminuindo o cara, assim. O cara não quer estudar abertura, né? Mó preguiçoso. Aí você vê que hoje em dia ninguém tem vergonha mais de fazer isso, né? É a influência que o Carlsen teve, eu acho. É, agora é uma coisa bonita. Fala, nossa, o cara é raçudo ali, joga qualquer coisa. Não, o cara joga xadrez, né? O cara não precisa de É. abertura. E você vai nos É, torneios, todo mundo jogando London, jogando cavalo F3, G3 e bispo G2 e depois qualquer sim. coisa. Sim, jogando Du- qualquer coisa que o Carlsen jogou uma vez na vida, ou que esses outros Duplo caras. fianqueto, duplo fianqueto toda hora. Não, D4 e cavalo C3, né? Que até o senhor já jogou também. Essa eu tô até contribuindo no desenvolvimento da minha. Em homenagem ao grande Jobava, né? Sim, então. Mas isso é legal, é uma coisa que mostra também, assim, que é que o campeão mundial ele sempre influencia o xadrez da época, né? Ah, sim. Não, com As, a- certeza. quando era, sei lá, quando era o Kramnik, assim, só berlinesa, né? Hoje tem um monte de berlinesa também, mas. Não, se pegar o Kasparov, quantas pessoas que começaram a jogar Najdorf e até hoje É, jogam por causa do Kasparov, e tudo bem, já era muito jogada, mas certamente teve milhares de pessoas, né? Que jogam até hoje sim, porque viam o Kasparov jogar e parecia que Najdorf tá sempre melhor de pretas, né? Porque o cara só ganhava. Saía sim, ganho quase sempre, né? É, nos outros esportes deve sim. ser assim também. É que eu não tenho conhecimento mais profundo, mas se pegar outros esportes, tipo. Os individuais, sei lá, tênis, não sei, deve ter uma influência também dos melhores do mundo, um jeito de jogar. Não sei. Sim, Deve ter deve. também, né? Mas essa influência do Carlsen é legal na teoria das aberturas, do pessoal deixar mais de lado a abertura, né? E focar mais no xadrez mesmo, xadrez jogado, no caso. É, E porque. outra coisa que a gente percebe, né? É que antes, sei lá, antes a impressão que eu tenho é que, deu 20 lances, a posição tá equilibrada, os caras empatavam. Sim. Muito torneio, assim. Tanto que até tinha um Linares, acho, que era um torneio que era bem famoso já, porque tinha um monte de empate. Aí chega Uhum. o Carlsen e o Carlsen não, a posição tá igual, mas ele segue jogando. Ele Sim. segue jogando. Ele segue jogando e ganha.
Aí os Uhum. caras começam a pensar, pô, se o Carlsen segue jogando, dá pra seguir jogando, né? E aí hoje você olha um monte de partida de 60, 70 lances, assim. Sim, é possível que tenha aumentado também, porque as pessoas estão vendo que dá pra extrair, dá pra extrair alguma coisa de nada, né? Sim, Aparentemente nada, né? Porque pelo jogo, pelo cansaço, várias coisas, né? O Carlsen ganha muita partida na forma física dele também, né? Ele vai, com vai. certeza. É, o cara faz o outro ficar ali. É que é meio complicado, né? Porque ele fica 6 horas ali sentado e o cara tá jogando contra ele. Aí o cara tá 6 horas, e bem, a posição tá igual. Vai empatar daqui a pouco, né? Aí ele começa a fazer alguma coisa. Uma Né? hora, até meio inconscientemente, o cara já tá pensando, pô, não acredito. O Sim, cara, vai empatar daqui a o cara pouco. não cansa, o cara. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, não chega nunca. Sim, pô, faz 6 horas aqui, o cara vai continuar mesmo com isso. Sim. Mas essas tendências são legais, sim. E. Bom, sobre a questão de damas e xadrez. Bom, por essência, o xadrez é um jogo muito mais complexo, né? Por ter mais peças, né? Partindo do pressuposto bem básico, né? E as damas envolve, até onde eu sei, muito mais cálculo, né? Porque tem sequências de mate com mais facilidade, imagina, né? Mate assim, de ganho de jogo, né? Sequências, né? Sei lá, que limpa tudo as peças, não sei como é que funciona bem. Pra chegar nessas posições, É, tem né? umas partidas. É, tem algumas partidas que acho que no lance 3 assim, já dá pra saber quem vai ganhar, né? Dependendo do. Não, minha opinião é totalmente de leigo, de damas, não sei. Mas talvez a damas, porque o damas 8x8 acho que já tá refutado, uma coisa assim, né? Eu já ouvi Ah, falar é? isso. Sei lá, que se os dois jogarem bem, empata meio tranquilo. Talvez, não sei se tem que ser muito bom pra saber. Posso estar falando uma besteira enorme, tá? Que fique bem claro. Mas tem o damas 10x10, que é o tabuleiro maior. E talvez a capacidade de cálculo que exige isso, por mais que seja um jogo em essência mais simples, seja muito difícil, talvez, não sei. É, mas a impressão que dá é um cálculo, assim, que é um cálculo mais bruto, né? Um jogo de cálculo bruto. É um cálculo bruto, pois é. Mas tem. As avaliações do xadrez são muito mais subjetivas e você tem que misturar esse lado subjetivo com o cálculo concreto. Então isso parece mais complexo, né? É, Dá e não, e impressão, né? tem hora que assim, você faz um lance no xadrez que é o melhor da posição e o computador não vai dar, por exemplo. Sim, o computador exatamente. Então, Isso eu falo muitas vezes para alunos meus, assim, né? Que é meio prejudicial usar o computador, porque às vezes pode ter um lance que é o melhor da posição, mas o computador não vai dar. sim, sim, porque é um lance às vezes conceitualmente correto, mas ele não vê ainda, sei lá. Mas você sabe que, pela tua experiência de ver partidas de estrutura, sabe que se você quebrar a estrutura daquele jeito, por mais que o computador goste, vai dar errado em algum momento, né? Ou você vai ter que jogar, vai te dificultar como jogar a posição, né? É, existe uma frase que me falaram que eu não sei se é uma lenda, né? Ou se é verdade mesmo, Hum, do Wellington Rocha, que uma hum, vez perguntaram para ele hum. se ele achava o que ele achava de jogo de damas ou era isso, se ele achava mais difícil damas ou xadrez. Aí pode ser que eu esteja errado, foi como chegou em minha história, né? Hum. Que ele falou assim, bom, o que eu vou dizer de um jogo que usa só metade do tabuleiro, né? E ponto final. Não, é É. engraçado, claro, mas tô brincando. Mas eu também, baseado nisso que a gente acabou de falar, eu acho o xadrez mais complexo. Sim, Bastante vamos dizer mais que nas complexo. damas são 10. Geralmente usado 10x10. Sem casa eles usam 50, vai. Quase 64. Tá quase chegando no número, né? Mas parece um jogo com menos possibilidades. E é o que você falou, é mais cálculo. É só cálculo bruto, ou talvez mais, não sei se só. E no xadrez, além do cálculo bruto, que às vezes exige um cálculo muito difícil também, você tem toda essa coisa da avaliação posicional, que é muito intuitiva às vezes, e para você desenvolver essa intuição, tipo assim, talvez nenhum ser humano vivo hoje vai conseguir ter a intuição que o Carlsen tem. Talvez já tenha nascido. Não importa quando você estude, porque o cara tem uma intuição, uma compreensão que não dá pra você chegar. Talvez exista já essa pessoa, não sei. Em algum É. país, em algum Não, país do mundo. porque na verdade intuição nada mais é do que alguma coisa que você estuda, quer dizer, tem alguns casos raros, na minha opinião, onde realmente surge alguma coisa do nada.
Uma né? coisa inata, assim. O cara tem uma visão do nada, assim. Mas em geral o que eu considero intuição é uma coisa que você já estudou tanto e já viu tantas vezes que meio que quando aquilo aparece de uma forma parecida na partida, meio que liga um Sim, instinto na sua cabeça. um padrão que você reconhece, e aí É, talvez o que ele ou outros caras muito bons conseguem fazer com facilidade é reconhecer esse padrão e usar isso durante as partidas com mais facilidade, né? ou assim, às vezes reconhecer o padrão muito antes que ele surja, né? Sim. Porque às vezes assim, digamos, o outro cara conhece o padrão também, só que o Carlsen vê um lance antes dele que pode surgir, e às vezes esse um lance é o que faz a diferença, né? É, Porque o cara entra na posição e aí já é tarde pra voltar, assim, já vai montar a posição. vai. Igual. É Isso acontece algumas realmente. vezes, né? Sim. Porque você vê os outros caras jogando, e aí você fala, pô, mas esses caras são quase. Estão jogando quase na perfeição. Como é que eles não são o número um do mundo, né? Mas tem uma diferença grande ainda, né? Isso que é É. incrível. Pro Por Caruana exemplo, aqui, pô, o cara tão completo também, mas. sim. Por exemplo, tem aquela partida boa do Carlsen contra o Vacher Lagrave, né? Que é o. Que ele ganha. Não lembro em qual torneio. Que é uma que tem um bispo H6, aí dobra uns peões em H e entra um cavalo em D5. É uma partida que começa assim: cavalo F3, cavalo F6, G3 B5, acho. Sei. Sei, Até que mas. o Carlsen joga um rápido, joga um cavalo A3 e C4, o cavalo vai Sim, pra C2. sim. Sei mais ou Não, menos. depois que leva aquele bispo H6, o Carlsen fica com uma posição basicamente de cavalo contra bispo mal ali, né? Com super cavalo em D5. Tá, mas o que você tá falando é como chegou nisso, né? Que assim, é um padrão que com certeza o Vacher Lagrave sabe que é ruim para as Ah, peças. sim, mas ele não conseguiu evitar chegar lá. Assim, Ele ele. não conseguiu sentir, né, antes do Carlsen que isso ia acontecer. Sim, sim. Porque às vezes fala, nossa, como é que o cara deixou ficar esse cavalo mal? O cara não Claro. escolheu, né? É, É. Sim. a gente não fica com posição feia de graça, né? Porque Não a é, gente não. não é por querer, né? Não é por vontade. Porque às vezes você perde um cara mais forte, aí chega alguém e fala, pô, mas por que você deixou aquele bispo mal? Mas Sim, sim, eu não queria fazer isso. Não, mas, enfim, exato. acontece, né? E muitas vezes é a junção do cálculo com a intuição, que aí, tipo, é da avaliação posicional boa do cara, e ele sente que tá acontecendo um negócio, ele calcula que para resolver o problema do seu bispo, você vai ter que jogar uma linha que na verdade não pode. Aí o cálculo ajuda a te deixar numa posição melhor também, né? Pode acontecer também, né? Fala, pô, aqui eu calculei isso, eu queria tirar meu bispo assim. Ah, não, mas aí leva um golpe. O cara já viu esse golpe antes, né? Então ele entrou na linha sabendo que seu bispo não podia desenvolver por causa do golpe. E Sim. agora você tem um problema, porque teu cálculo falhou, né? Então é tudo bem conectado, assim. Sim, é exatamente isso, né? É. Perceber antes do adversário. É. Bom, hoje vamos até 8h30. Estamos quase terminando e ninguém fala do problema aqui. Do nosso probleminha da semana. Se alguém quiser dar mais uma última pensada antes da gente discutir o que acontece. Achei muito complexo aqui o último comentário do Júnior. Acho que ele estava defendendo o lado das damas. Acho, pelo que eu entendi. Achei muito complexa. Minha compreensão não consegue entender. Sim, né? Eu também não entendi muito, não. Talvez nas damas tenha mais teoria. Assim, conhecer mais teoria faz mais diferença, talvez, né? Porque não dá pra se virar que nem no xadrez, né? Provavelmente. Se o negócio falhar, acabou, né? GG. Acho que se pisar em falso já era, né? Jobava não se daria muito bem, talvez, jogando dama. Ou não, né? Bom, Também o cara deve ficar... O Ivan Schuch tá tentando, né? o Ivan Schuch tem 1900, né? Por exemplo. Ele tá com 1900 de dama? Tá, mas acho que é bom isso, porque num torneio que ele jogou tinha uns caras de 2.300, não sei. Eu tive impressão rápida, assim, batendo no olho, que equivaleria uns 2.100. Chutando, né? Sei lá, não pesquisei nada. Ele tava lá, ele ficou lá no meio da tabela. A gente falou isso, né? Que teve um torneio que ele... Enfim. Acho que sim. Que torneio que foi que ele deixou de jogar um torneio importante, assim, porque ele tava muito ocupado? Deixou de jogar... Foi jogar um torneio de damas. A Olimpíada, né, pô?
Ah, é. Pois é. Bem importante. Ele foi jogar um torneio de damas na Polônia, né? Sim. Bom. Então, aí falaram bispo G7, mas na verdade é a vez das brancas, né? Ah, se tomar o peão, bispo G7 deve ser o que estão sugerindo. É. Bom. Então a primeira dúvida é, bom, jogam as brancas e desejo do fundo do meu coração que vocês tenham entendido que as brancas têm que empatar aqui, né? Porque as brancas têm peça e peão a menos. Então as brancas jamais vão ganhar aqui, né? Mesmo porque precisa comer o bispo, precisa comer a torre, o peão e o bispo pra ganhar. Ou a torre e o bispo só, né? Então as brancas... É só falar que as Olimpíadas foi na Polônia, mas não, as Olimpíadas foi. A Olimpíada foi no Azerbaijão, em Baku, né? O torneio que o Ivanchuk jogou foi na Polônia, o de damas. Isso. Torneio, pois é. Torneio que ele tava muito ocupado. Também já jogou tanta Olimpíada, eu falei, vou jogar um negócio que eu preciso aprender mais ainda, tô estudando. É interessante ver se ele que é um cara como um dos maiores gênios da história do xadrez, como que ele vai sair em dama. Porque ele deve estar estudando que nem um louco, né, dama, resolvendo os problemas. Vamos ver, se ele não conseguir chegar muito longe em pouco tempo, é uma... Sei lá, vai dar algum raciocínio interessante aí, não sei o qual, mas vai dar o que se pensar, eu acho. Se ele quer... Ele é respeitado por todos como um cara que pode ganhar de qualquer pessoa do planeta, né? Sim. Né? Então... Interessante. Rei sem coroa. Que ele, enfim, sempre deixou a desejar na consistência, né? Mas Sim, ele sempre teve muitos altos e baixos, mas os altos dele sempre foram de impressionar os melhores do mundo, né? Não só a gente assistindo aqui, né? Todo mundo tem um receio que o cara pode acordar num dia bom e aí... Adeus, né? Ele vai perder. Não tem papo, né? Pode não ter. Bom. Vamos lá, né? Então vamos lá. Como é. Bom, acho que vamos direto para a resposta, então, já que não tivemos sugestões nem comentários. Todo mundo tá só apreciando aqui, com receio de dar um palpite. Não, teve uma hora que tinha 25 pessoas aí, pô, e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Bom, não esqueçam de seguir o canal aqui no Twitch. Antes de terminar aqui, só clicar aí embaixo. Aliás, em cima da tela acho que mudou o botão para seguir, para ser avisado quando começar as transmissões. Mas vamos lá. Então as brancas, se comerem o peão, entram na final de torre bis contra a torre. Que ainda é um final extremamente difícil, mas empata, segundo a teoria, tá? Então o objetivo das brancas é comer o peão C3, né? Naturalmente, torre por C3 tem algum problema, né? Senão tem algum jeito de contestar esse lance, né? Claro. Começa a dificuldade do problema. Então torre pro C3, que seria o lance ideal, as pretas jogam bispo G7. Ameaçando um belo descoberto. Né? Se você dá cheque pra livrar a torre, aí torre 8 contra cheque, perdeu a torre, já era. Então depois bispo G7, tem dois lances, você tem que trazer a torre pra perto do rei, né? Pra não levar nenhum tipo de ataque ou cravada. Então, torre C1 foi sugerido. Daí eu dou cheque, cortando o rei, né? Forcei rei B1, torre B2, cheque, rei A1. E aqui se eu jogar torre C2, não é bom porque rei B1 defendeu a torre. E não consegui comer a torre, né? E como a gente já falou, se esse final de torre bis contra a torre é empatado pela teoria, né? Ainda tem jogo, mas é empatado. Então depois de rei A1 aqui, as pretas jogam esse lance aqui. Exclama duas. Rei H7. E as brancas estão no famoso Zug. Zug-Zang. Ou seja, que qualquer lance estraga a posição, né? Porque o rei não pode mexer e qualquer lance de torre, a torre vai ficar no ar. E se torre C3... Espero que ninguém seja tão fominha pra comer a torre, que isso afogaria o rei branco, né? Mas imagino que qualquer lance de torre ganha aqui, né? Torre C2, torre B3, torre qualquer casa que vai ganhar, né? Eu vou tirar a torre, vai ficar cravado, eu vou comer a torre no próximo lance. Então, torre por C3 não dá certo, por causa de bispo G7. E a outra opção seria jogar torre A3, mas a gente usa o tabuleiro como um espelho, né? Eu jogo torre B5, cheque, forçando o rei A2, né? Porque eu cortei aqui. Cortei a coluna B.
Rei A2, torre B2, cheque, rei A1. E agora eu vou pro outro lado, rei G8. E não rei H7. Porque se rei H7 agora, você permite o cheque aqui, né? E eu não tenho como cobrir esse cheque. Compensação, rei G8 é fino, né? Porque o único cheque seria a torre A8. Mas aí contra cheque, torre B8 ganha a torre de novo. E a partida. Então rei G8 aqui, as brancas estão em zug de novo. Qualquer lance que fizer, a torre vai ficar no ar. E aí eu vou dar um descoberto e ganhar a torre, né? Só pra dar um exemplo aleatório. Torre A4, torre B4. Cheque, descoberto e como a torre no próximo. Então esse era o primeiro passo, né? Você tem que entender porque que não pode comer o peão, né? Que seria a resposta óbvia do problema. Então aqui tem um lance intermediário bem importante, que é torre C8. Exclama duas. E se jogar rei H7, que é o lance que exclama, que é a melhor tentativa, não pode comer o bispo, né? Porque eu jogo torre E1, cheque. E C2, e a coroação é inevitável agora. Eu tô apoiando com a torre e vou no mínimo ganhar só a torre no próximo lance. Então rei H7, só que agora as brancas podem, né? Então torre C8, rei H7. Podem comer em C3. Bispo G7. Com a mesma ideia, torre C1. Torre E2, rei B1. Torre B2, rei A1. E aí, curiosamente, quem tem o lance são as pretas agora. É a mesma posição, só que vez das pretas. Posição de zug mútuo, né? Se jogam as brancas nessa posição, perdem. Se jogam as pretas, empatam. Exatamente. Torre F5 foi sugerido, não sei em que momento. Podemos voltar. Contra a torre C8, né? Torre C8, torre F5. Mas aí rei B1. Ah, tá. Torre C8, torre F5. Entendi. Ah, tá. Ah, rei B1 e rei C2, é isso? Ah, isso é um detalhe importante. Tá, rei B1, descravou. Quer dizer, saiu da diagonal. Torre F3 então, única. Rei C2, né? E aí rei C2. Beleza, isso é importante. Sim. E agora, como não tem, como o bispo tá cravado, não tem como defender o peão, eu vou comer e vou chegar no final empatado. Então, torre C8. Aí depois de rei A1, só pra concluir essa análise, não tem como as pretas esconderem o rei agora, né? Se jogassem as brancas, estariam perdidas, né? Então tem uma análise aqui que segue do compositor do problema, que é bispo F6. Só que aí eu posso dar um carrapato, provavelmente, né? Cheque. É importante ser aqui o cheque, pra não levar o descoberto, né? Cheque. Cheque. E cheque. Porque se comer de rei cai a torre, né? E se comer de bispo, tá afogado. É o contrário, né? Não, se comer de bispo tá afogado, se comer de rei cai a torre. Falei o contrário? Sim. Ah, não. Ué, onde tá o rei? Tem A1. Ah, tá. Com a torrinha assim. A torre da posição atrasada. Ah, tá. Sim, nessa posição. Tem o torre E5. E aí, se torre C8, se jogar rei G8, torre pro C3, bispo G7, e agora torre A3. Eu vou pro outro lado. Eu vou pro lado em que o rei ficaria pior em G8. É legal que esse problema usa bastante o tema que você falou aí de espelhar o tabuleiro, né? Porque Sim. agora o esquema de empate ele vira 90 graus, né? Vai pro outro lado, né? Então torre B5, rei A2, torre B2, rei A1. E aqui teria que ser lance das brancas pra elas estarem perdidas, para as pretas ganharem, não é o caso. E bispo F6, torre G3, mesma coisa, né? Rei F7, torre G7, rei E6, torre E7, rei F5, torre E5, que é um jeito bonito de empatar de novo, porque pode comer das duas maneiras, mas... E esse lance decreta empate, né? Porque ou afoga em 1 ou perde a torre em 1. E respondendo ao Daniel, já demos a resposta. Ele disse que deve estar travando ali. Sim. Perguntou se der a resposta, já deu. Então é isso. O exercício do Gurgenidze, que é um cara que acho que eu já até a gente colocou outras posições dele aqui, já que é um que eu particularmente gosto muito. Porque é um problema com ideias, né? Faz sentido, né? A resposta, né? Não é uma coisa totalmente maluca, né? Sem cabimento.
Sim, sim. É. E é bem detalhe, né? Perceber que a posição, se for a vez das brancas, perdem. Sim. Problema artístico, você fazendo muito, você começa já a adivinhar esses temas, né? Começa já a perceber que tem essas malandragens, né? Sim, porque é natural que o cara que resolve muita composição já começar a perceber que no xadrez quase nunca tanto faz, né? Exatamente. Nunca é assim, eu jogo um torre C8 primeiro pra ameaçar tomar o bispo ou toma o peão? Vou Tanto faz. comer Não, logo, não vai, é, esse peão. tanto faz. Sim, por isso. Mas é o que você falou mesmo. Você falou nas outras vezes que te ajuda a pensar em lances menos naturais, né? Fazer os exercícios de composição. Sim, Né? sim. Tipo, aí você vai jogar a partida, você já fica desconfiado. Eu tô indo pro C3 e fala, acho que não é por aí. Pelo menos você liga o Acho que desenvolve desconfiômetro. uma atenção, uma atenção mais aguçada, né? Bom. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Depois vai pro YouTube, como sempre, pro meu canal lá. Eu vou até colocar aqui o canal só pra encerrar. O link do meu canal do YouTube. Que depois vai esse vídeo e eu vou colocar o link da composição também. Espera aí que não foi. Pronto. Então é isso. Semana que vem, provavelmente segunda, tô de volta. E não percam na quinta que vem, Carlsen Nakamura. Qual que é o seu palpite, Quinte? Pro match? Eu acho que dá Carlsen. Mas pode ter surpresas aí. Mas eu acho que dá Carlsen. Eu também acho. Mas vamos ver. Tem uma semana e meia ainda aí pra eles jogarem. Então falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, Quinte. Boa noite, até a próxima. Falou, boa noite. Um abraço.